Com certeza, meu sonho da casa própria foi realizado. Estou muito feliz. Eu morava nessa região mesmo, de Franco da Rocha, aqui nessa região com os meus pais, e eles tinham casa própria aqui mesmo. E aí numa época meu pai precisou trabalhar no interior, na região de São José do Rio Preto, vendeu a casa e aí nós fomos para lá. E aí nessa época foi quando eu conheci a Patrícia. Aí a gente se casou faz 8 anos. E aí desde então, desde que nós nos casamos, nós moramos sempre de aluguel. Nunca tivemos a nossa casa própria. E sempre foi um sonho, né? Um anseio de ter a casa própria, mas era muito difícil. Todo mundo até comenta que o aluguel é um dinheiro que vai e não volta, não tem retorno. E a gente pagava esse aluguel sempre com a intenção de ter um lugar nosso, uma casa própria, mas não era possível, era sempre difícil. Então a possibilidade que tinha na época era essa, do aluguel. Então a gente ia pagando, mas sempre com aquela intenção de ter algo nosso, né? Depois de uns 3 anos que nós estávamos casados, foi a época que o Daniel nasceu, nosso primeiro filho, então nós nos empenhamos mais em ter uma casa própria. E aí nós começamos a buscar as opções que haviam no mercado, né, de financiamento bancário, carta de crédito imobiliário, no caso de consórcio, mas mesmo assim ainda era um pouco difícil para a nossa situação na época. Eu trabalhava, a Patrícia, minha esposa, trabalhava, mesmo assim ainda era difícil para a gente conseguir adquirir um imóvel. O financiamento imobiliário, a dificuldade dele, no nosso caso, era a entrada, que era muito alta. Então eu sou funcionário público, mas mesmo assim a gente não conseguia um financiamento no caso de 100%. Então sempre havia necessidade de uma entrada bastante alta e que na época a gente não tinha, porque tinha manutenção do lar, tinha filho pequeno, né? Então a gente não conseguia ter essa entrada na média aí de 25% a 30% que os bancos pediam. A dificuldade do consórcio, nós até tentamos alguns consórcios renomados do mercado, mas a dificuldade era o valor alto do consórcio, que nós precisaríamos pagar logo de imediato, sem ter a possibilidade de já morar no imóvel. Então essa era a dificuldade do consórcio, né? De conciliar, enquanto nós pagávamos o aluguel, também pagar o consórcio e ainda não ter o imóvel para poder morar. Foi em 2009, mais ou menos, diante dessas impossibilidades, né? Já tinha tentado financiamento imobiliário por meio do banco, alguns consórcios, né? E aí nós não tínhamos muita opção. Eu comecei a procurar na internet se havia alguma outra opção. Foi quando eu encontrei uma propaganda da FTB e fui até o site. Eu não conhecia, foi o meu primeiro contato pela internet. E aí eu li o site todo, né? Eu fiquei sabendo todo o funcionamento, li o site todo, vi que precisava de uma indicação para poder fazer parte. E aí conversei com a Patrícia, expliquei para ela que eu tinha achado essa opção na internet, que eu achava interessante pelo que eu tinha lido, mas que a gente precisava ter mais informações, né? Eu peguei assim várias pessoas alternadamente assim daquela lista, acho que dos 50 que aparecem no site, eu peguei acho que umas 10, 15 pessoas e aí eu via que em todos os casos não teve nenhuma negativa, todas as pessoas me confirmavam a veracidade do FTB, a seriedade, e aí foi quando eu consegui ter certeza de que aquela lista de contemplados realmente era real, valia a pena. A gente estava esperando assim, e na época minha esposa estava grávida. Ela ia completar 9 meses em dezembro e eu fui contemplado em setembro. Então nós estávamos bastante apreensivos se daria tempo de nós sermos contemplados antes do bebê, o nosso segundo filho, nascer. Então a gente estava bastante ansioso, e aí quando eu recebi a ligação de que tinha dado certo, tinha sido contemplado, já podia procurar o imóvel, na verdade já tinha até o imóvel em vista, né? Então foi muita felicidade. Eu liguei para ela gritando no telefone, falei, ó, deu certo, a gente conseguiu. É uma sensação muito forte assim, porque a gente sabe, né, pro brasileiro é muito difícil, acho que talvez é o maior e o mais difícil sonho que o brasileiro tem de alcançar, é a casa própria, né? E nós com 8 anos de casados, depois 8 anos no aluguel, conseguir a casa própria, então foi um sonho muito grande que a gente conseguiu realizar, assim, foi muito bom.
Interessante que a assinatura da escritura, nós fomos contemplados em setembro, e aí levou um tempo até nós conseguimos recolher toda a documentação. Mas foi um momento muito alegre, né? A gente foi ali na FTB, tirou foto, né, com a documentação na mão. Então foi um momento feliz, assim, de realização. Aí chegamos em casa, ligamos para os parentes, olha, conseguimos, compramos a casa, agora é nossa, né? Porque por mais que você é contemplado, enquanto você não assina a escritura, né, você vê o documento ali e fala, não, agora tá valendo, né? Então você tem a certeza.